Vamos falar de isomeria espacial, parte 2. Agora a gente vai falar da isomeria óptica. A isomeria óptica, ela estuda os compostos quirais, ou seja, moléculas que não são idênticas às suas imagens especulares. Luz polarizada. Quando emitida, seus raios se propagam apenas em um plano. Já a luz branca, como por exemplo a luz solar, lâmpadas incandescentes, elas não são polarizadas, ou seja, seus raios se propagam em todos os planos. Uma substância opticamente ativa é aquela que desvia o plano da luz polarizada. O desvio da luz polarizada ocorre em dois sentidos. Para a direita, chamado de destrógeno, que pode ser simbolizado por D ou mais. E o desvio para a esquerda é chamado de levógeno, L ou menos. Os isômeros opticamente ativos, destrógeno e levógeno, apresentam o mesmo ângulo de desvio e são chamados enantiômeros. Uma mistura em quantidades equimolares, partes iguais, resultará em uma mistura opticamente nativa, chamada mistura racêmica. Então, a gente vai ver esses conceitos a partir de agora, nos exemplos que a gente vai ver nessa parte da aula. Primeiro, para a gente saber quando ocorre a isomeria óptica, a gente tem que ter o carbono assimétrico, ou também chamado carbono quiral. O que é um carbono assimétrico? É aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Eu marquei aqui com asterisco, o carbono assimétrico ou carbono quiral. Observem que preso a ele a gente tem hidrogênio, o CH3, NH2 e o grupo do ácido carboxílico, ou seja, nós temos 4 ligantes diferentes presos a esse carbono, o que faz dele um carbono assimétrico ou quiral. Determinando o número de isômeros ópticos, nós temos aqui quantidade de isômeros opticamente ativos, 2 elevado a N. Esse N é o número de carbonos assimétricos que tem lá na estrutura. E a quantidade de isômeros opticamente inativos, a fórmula é 2 elevado a N menos 1. Então, observem aqui no exemplo do ácido lático, olha, a fórmula do ácido lático. Ela tem hidrogênio preso a esse carbono, CH3, OH e o grupo do ácido carboxílico. Então, observem que eu tenho 4 ligantes diferentes presos a esse carbono. Então, eu só tenho um carbono assimétrico, um carbono quiral, tá? Aí eu representei aqui essa fórmula do ácido lático, vista através de do espelho plano. Então, eu desenhei aqui o ácido lático destrógeno, e aqui o levógeno. Tá? Então, eu coloquei o desenho aqui como se fosse a imagem dele refletida no espelho, tá? Então, por isso, essa inversão, tá? Das fórmulas. É porque ele tá sendo representado aqui como se estivesse sendo visto através de um espelho. Bom, como ele tem um carbono assimétrico, então, eu até escrevi aqui, um carbono assimétrico. Então, para a gente descobrir os isômeros opticamente ativos, a gente tem a fórmula 2 elevado a N. Como é um carbono só assimétrico, então a gente vai colocar no lugar do N o 1. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, se o exercício perguntasse quantos isômeros opticamente ativos tem o ácido lático, 2. Quantos isômeros opticamente inativos ou mistura racêmica, como ele também pode ser chamado, os isômeros inativos, tem no ácido lático? Aí a gente tem a fórmula 2 elevado a N menos 1. No lugar do N, a gente vai colocar a quantidade de carbonos assimétricos, que é só 1. 1 menos 1 é igual a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho só um isômero opticamente inativo.